Salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e a gente vai começar agora uma nova série em que eu faço análise de alguns anúncios Airbnb para que a gente possa identificar acertos, equívocos, erros, pontos de melhora e com isso discutir aqui, você que nos acompanha aqui no canal, poder entender um pouco melhor como otimizar seus anúncios, como você pode fazer diferente para se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo. E para começar, eu vou aqui abrir a nossa ferramenta de análise, a nossa ferramenta de check-up, o TOT. Quem não conhece essa ferramenta a gente desenvolveu, em que você pode colocar ali o seu anúncio, você pede uma nova análise, coloca o link e ele já vai fazer uma análise com base em uma série de parâmetros aqui que a gente desenvolveu. Então eu estou com esse anúncio aqui de Cartagena, lá na Colômbia, eu peguei esse porque foi um lugar que eu passei por lá há um tempo atrás, conheço um pouco a região. Então aqui, 2 quartos na Rua de Las Damas, o diagnóstico aqui foi uma nota 5, essa é a foto de capa do anúncio. O diagnóstico aqui então foi médio, né? O anúncio tem uma base sólida, nota 4.98, que é muito bom aí para performance desse anúncio. Localização premiada, diferenciais reais, 3 banheiros, o que é bem raro, né? No imóvel aí de temporada, às vezes num apartamento. Ativamente perdendo conversão, a capa que não gera clique. De fato, eu também concordo. Eu achei essa capa um pouco sem graça para um apartamento grande, né? Ela ficou ali um pouco não muito colorido, não senti muito destaque. Acaba sendo um imóvel novo, legal, mas assim, sem nenhum atrativo especial que possa gerar esse primeiro clique. Esse é um fator. Recentemente a gente fez uma imersão onde a gente discutia justamente que o principal que o anfitrião precisa se atentar é que, na primeira análise que o hóspede vai fazendo quando ele vai procurando o imóvel em um lugar, ele vai eliminando opções. Então, se o seu anúncio não se destaca naquela primeira batida de olho que o hóspede dá, você meio que já está eliminado ali daquela seleção. Então, super importante que a sua foto de capa traz esse primeiro clique. Título genérico, 2 quartos na Rua das Damas. 2 quartos acaba não destacando muito só o tamanho do imóvel, né? A rua ali eu acho até interessante. Ouro escondido nas avaliações, vamos dar uma olhada nisso. Proximidade da Torre do Relógio, apartamento mais bonito ao vivo. Vamos ver então. Beleza, então aqui tem os destaques. O sistema ele faz uma análise em 4 pilares: visual, avaliações, analisa parâmetros e a copy do anúncio, né, os seus textos, né, e ele dá uma média aqui. Avaliações onde esse anúncio aqui se destaca. Final de capa atual, mesa de jantar em perspectiva desfavorável, com ar-condicionado em destaque ao fundo. Eu confesso que eu nem tinha visto esses ar-condicionados. Depois vamos selecionar aqui a foto, ó. A foto original, quando a gente vê aqui, ela tem 2 ar-condicionados. Isso não é uma coisa que me incomoda, pode até para alguns ser um atrativos, mas ela é mais a foto, ela não gera clique competitivo, concordo, existe foto melhor no próprio carrossel que deveria ocupar essa posição, né? O problema mais grave, porém, é a curadoria. O carrossel tem pelo menos 5 fotos duplicadas ou triplicadas. Isso, de fato, eu analisando aqui, olha aqui, por exemplo, foto 9, 10 e 11, são 3 fotos iguais. Isso mostra um certo descuido do anfitrião aqui, que ele realmente deveria, ó, foto idêntica à posição 9, tripla repetição do mesmo ângulo. Isso tem que cuidar, porque senão transparece uma falta de cuidado ali no anúncio. Essa foto aqui, ela tem, digamos assim, essa foto de capa, o legal é que ela tenta mostrar uma visão mais ampla ali do apartamento, acho interessante. Aqui a gente tem uma foto aqui da cozinha, mostra uma cozinha organizada, moderna. Aqui, aparentemente, uma lava-louça. Gosto também. Aqui, uma área de jantar. De maneira geral, é um bom Airbnb, né? Vamos falar a verdade. É um Airbnb bacana, moderno, não tem nada assim a criticar em termos de assim, uma mobília e tal, que não tá legal. A grande questão é que ele não tem muito charme, assim, ele não tem muita personalidade. Então acaba ficando um imóvel muito parecido com os outros. E essa é uma questão que a gente tem discutido bastante, gente, porque em um mercado em que você tem ali uma plataforma, de qualquer cidade que você abre hoje em dia, você tem milhares de anúncios, se você não conseguir trazer diferenciais ali para você, você acaba ficando para trás. Mas vamos voltar aqui para o nosso check-up. Então aqui ele faz uma análise de cada uma das fotos. O pano roxo aqui, ó, eu nem tinha visto. Realmente deixaram um pano de prato ali que ficou por cima ali da bancada, não precisava, mas o nosso check-up aqui é implacável e deu uma olhadinha
também ali naquele paninho que ficou esquecido. De fato, não ficou legal. Essa bancada aqui também ficou meio solta. Você vê que é uma foto aqui que perde um pouco de nitidez. Também não gosto, não gosto muito. E nos quartos, mesma coisa. Se você olha para aqui para as fotos dos quartos, você vê que tá faltando uma tela aqui um pouco mais de decoração, talvez uma manta ali para dar um caimento maior na cama. Então, esses detalhes de home staging eles fazem muita diferença quando a pessoa bate o olho e fala, pô, isso aqui é um Airbnb legal. O banheiro ali apontou uma sombra forte. Essa sombra aqui realmente é um detalhe de fotografia, porque dependendo de como a luz bateu aqui, acabou gerando essa marca. Não é um problema que grita assim, mas é um problema que, enfim, poderia estar um pouquinho melhor iluminada a foto. A tampa do vaso aberta, tem gente que vai criticar, tem gente que não vai se importar, mas eu achei que faltou um pouco de verde. Mas o banheiro transmite a sensação de estar bem limpo, né? Então isso é bacana. Mas no geral, se você olha, é um anúncio muito cinza, né? Muito monocromático, então ele acaba não destacando, assim, você acaba perdendo um pouco o interesse. Então aqui tem as recomendações visuais, criar um checklist, vamos olhar as avaliações. Desempenho excepcional, 51 avaliações com nota 4,98 de média, ou seja, ele está caprichando na entrega. Todas subcategorias acima de 4,9. Tração temporal sólida, isso é uma coisa que a gente analisa para ver se você está continuamente obtendo avaliações. Porque se você não. Gente, tração é um aspecto chave nos nossos anúncios, a gente precisa ficar sempre muito atento. Inclusive, na última imersão, precificação em escala que a gente fez, né, eu fiz junto com o Samuel Gondim, da Carpedim, a gente trouxe alguns operadores profissionais aqui para nossa que perto da nossa sede, a gente se reuniu ali durante 2 dias. Uma questão, uma métrica que a gente analisa muito, principalmente nos portfólios profissionais, é o picking, né? Ou seja, é a taxa de tração do seu anúncio, quantas reservas você está gerando ali recentemente. Porque se o anúncio fica muito parado, isso não é uma boa sinalização para o seu algoritmo. Então aqui o nosso sistema, o TOTS Checkup, ele olhou que tem algumas oportunidades aqui nessas avaliações. Então, proximidade a pé na Torre do Relógio do Porto. 3 avaliações citaram a Torre do Relógio, então uma indicação de que o público-alvo desse imóvel está se importando com a tal da Torre do Relógio, lá no coração de Cartagena. Então, é uma coisa que ele poderia estar destacando, por exemplo, no título, ou então até mesmo nas fotos. Está perdendo uma oportunidade. Tem um ouro escondido aqui, que é justamente aquilo que avalia aqui. Muita gente indicando 3 banheiros completos. Outra coisa também, nos surpreender os 3 banheiros completos equipados. Cozinha super ampla e tudo mais. De novo aqui citando os 3 banheiros. Então acaba que é um diferencial que não está sendo muito explorado, né? Aí avalia aqui respostas do anfitrião, olha, mercado com uma média de 85%, e esse anfitrião aqui não está respondendo às avaliações, né? Então está perdendo a oportunidade. Então olha aqui, pressão de água baixa no chuveiro. Um review aqui, banheiros enormes, excelente, apenas o volume de água no chuveiro que é pouco. Ele poderia ter aproveitado para responder, que eventualmente aqui alguma pessoa pode ver essa avaliação e entender que isso aqui é um problema e tudo mais. Mesma coisa aqui, ruído externo, que foi destacado em 2 avaliações e que poderia ter recebido uma resposta ali pelo anfitrião. Então ele deixou de colocar isso. Configuração com pontos críticos relevantes. Aqui, ele analisa também alguns parâmetros, algumas boas práticas que você poderia estar acompanhando. Então, mostra a autoocupação até meados de agosto, abertura quase total a partir de setembro, então, provável ali uma queda de ocupação nessa época. Amenities declaradas são escassos para um apartamento premium, né? Aí ele cita a ausência de secadora, alarmes de fumaça e o essentials ausente. Esse é um dos pontos que, para mim, são muito suspeitos, vamos dizer aqui nesse anúncio, porque, cara, um anúncio muito bom, com muito boas avaliações, eu desconfio que o anfitrião apenas não marcou, porque aqui, os essentials, né, que são os itens básicos do Airbnb, é basicamente toalha, sabonete, papel higiênico, que é considerado um item padrão no Airbnb. Então, o anfitrião deveria ter marcado isso aqui, porque ele pode estar, muitas vezes, num filtro que o hóspede seleciona, ele acabar sendo descartado. Então,
Tem aqui alguma anfitrião com 100% de taxa de resposta a mensagens, o tempo de resposta em relação a consultas que ele recebe está legal. E aqui, em relação aos textos, né, tem aqui algumas sugestões, né? Título em inglês, porque, enfim, é um anúncio estrangeiro, né? Ele fez uma sugestão como se fosse aqui no Brasil, mas está tudo bem. É, a segunda metade da descrição é inteiramente dedicada a proibições, festas, fumo, drogas, então pode afugentar aqui alguns visitantes. Então, inclusive, gente, essa questão das regras da casa está sendo revista pelo Airbnb. Eles estão querendo organizar, padronizar um pouco a forma como as regras da casa são definidas, porque existem alguns anfitriões que acabam se excedendo ali, e isso pode prejudicar a plataforma como um todo, essa relação entre hóspede e anfitrião, que às vezes nem sempre ela é a mais harmônica possível, na maior parte das vezes mas às vezes há alguns conflitos, e às vezes tem anfitriões que também exageram um pouco ali nas exigências, tá? Tem a questão de cobrança de água e energia que são bastante polêmicas, né? Eu tenho ali as minhas opiniões a esse respeito, mas não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas o Airbnb está querendo evitar esse tipo de regra, às vezes, exagerada. Então, o que eles indicaram aí na Summer Release é que eles vão começar a analisar as regras da casa que não sejam aquelas padronizadas. Tipo, se você quiser marcar que você é proibido fumar, é proibido visita, é proibido pets, essas coisas, vai ter ali a opção no Airbnb. E quando você quiser colocar uma regra especial, diferente, eles vão passar lá por um processo de análise. Provavelmente eles vão colocar uma IA para fazer uma triagem e depois ali os casos especiais sendo analisados pela equipe do Airbnb, justamente para padronizar isso e evitar alguns exageros ali por parte dos anfitriões. Então, se você tem muitas regras da casa, pode ser que no futuro aí você não possa manter mais essas regras. Mas, de forma geral, o anúncio aqui, eu gostei do anúncio, é um anúncio interessante, tá com muito boas avaliações, então, até se a gente abrir aqui no Airbnb, ó, 51 avaliações, mesmo com ticket relativamente... Aqui são 5 dias, né, que eu coloquei, 5 noites, R$3.600, então está abaixo da média, está precificando. Aqui tem a Marta. Outra análise que a ferramenta faz também é sobre o perfil do anfitrião, então a Marta aqui não escreveu muito sobre ela, mas ela tem uma boa média de avaliações aqui, então acaba que isso já dá uma prova social interessante para ela. É um anúncio legal, é preferido dos hóspedes, mas você vê mesmo entre os preferidos dos hóspedes, sempre tem ali algumas oportunidades de melhoria. E aí, você gostou desse quadro aqui no nosso canal? Quer ver mais análises como essa? Comenta aqui, fala aqui para mim nos comentários se valeu a pena esse conteúdo. E se você quiser ter o seu anúncio também analisado, coloca aqui para mim nos comentários o seu Airbnb, me manda aqui o seu link e eu vou selecionar alguns aí para o nosso próximo vídeo aqui no canal. Combinado? Ou me manda também lá no Instagram, @MárcioRBraz, me fala se você gostou, se você concorda com essa análise ou não. Vamos continuar esse bate-papo aqui sobre esse imóvel e trazer cada vez mais análises completas de anúncios interessantes, observando acertos, equívocos, pontos de melhoria, para que a gente, como um todo, possa ter um mercado cada vez mais profissional e que gere mais receita para os nossos anfitriões. Fechou? Fico por aqui, grande abraço e boas reservas.